Você já percebeu como, de tempos em tempos, quando a corda aperta para os poderosos, surge uma nova proposta que, curiosamente, sempre acaba beneficiando os mesmos de sempre? Pois é. A notícia da vez é exatamente sobre isso. E o pior, ela vem disfarçada de defesa da democracia, quando, na verdade, o que está por trás é uma tentativa descarada de blindagem política. Hoje, nós vamos falar sobre a proposta de setores bolsonaristas, apoiados por figuras tradicionais do Centrão, que querem ressuscitar uma regra extinta lá em 2001 e que, pasmem, exigia a autorização do Congresso para que um deputado ou senador pudesse ser processado criminalmente. Sim, você não ouviu errado. Eles querem voltar ao tempo em que político precisava de aval dos colegas para responder na justiça. Você viu essa notícia passando por aí? Pois é, mas a história não é bem assim como estão contando. O que a mídia mostra é um simples debate sobre imunidade parlamentar e liberdade política. Mas o que eu vejo aqui é uma manobra articulada, planejada e orquestrada pela velha elite política, aquela que sempre se protegeu das consequências dos seus atos, para colocar um escudo institucional entre eles e a justiça. E claro, mais uma vez, esse movimento é capitaneado por figuras da extrema-direita que, desde o fim do governo Bolsonaro, vem tentando desmontar, peça por peça, os avanços que o país teve no combate à corrupção e à impunidade dentro das instituições. Agora, o que chama a atenção é o timing dessa proposta. Justamente depois do motim bolsonarista no Congresso, quando apoiadores e parlamentares da oposição paralisaram o plenário em protesto, surge, quase como uma coincidência, um acordo de bastidores entre aliados de Arthur Lira e a oposição para discutir o retorno dessa licença prévia. Você percebe o que está acontecendo aqui? Eles testam o terreno, jogam a ideia, observam a reação. E se o povo ficar em silêncio, se a mídia não fizer barulho, eles avançam. É assim que a direita age, silenciosamente, sorrateiramente, empurrando retrocessos como quem não quer nada. E repare no discurso. Eles não dizem que querem impunidade. Claro que não. Eles falam em proteger o mandato, evitar perseguições políticas, preservar a independência dos poderes. Palavras bonitas, né? Mas na prática, isso significa apenas uma coisa: criar uma muralha entre o político e a justiça comum. É o velho truque da retórica da direita, se apresentar como vítima, quando na verdade é o agressor. Eles distorcem a narrativa e, com isso, tentam convencer o cidadão de que estão defendendo a democracia, quando estão, na realidade, tentando miná-la. Eu quero que você pense comigo. O que significaria, na prática, voltar com uma regra dessas? Imagine um deputado acusado de corrupção, desvio de verba ou até de envolvimento em tentativa de golpe, como vimos em 8 de janeiro. Com essa proposta, ele só seria processado se os próprios colegas de Câmara autorizassem. Ou seja, seria o mesmo que um criminoso precisar da permissão de seus cúmplices para ser investigado. Isso é o que eles chamam de liberdade parlamentar. Desculpa, mas para mim isso tem outro nome: autoproteção institucional. E veja, essa proposta foi extinta há mais de 20 anos, justamente porque era uma aberração jurídica. A Constituição foi emendada para acabar com esse privilégio, e o Brasil, naquela época, caminhava, ainda que lentamente, para um modelo mais transparente, em que todos fossem iguais perante a lei. Agora, em pleno 2025, com tantos desafios econômicos, sociais e ambientais para resolver, o Congresso volta a gastar tempo e energia discutindo como se proteger de possíveis condenações. E, mais uma vez, quem está por trás? Os mesmos rostos de sempre. A mesma direita que diz lutar contra o sistema, mas que, no fundo, é o próprio sistema que tenta se perpetuar no poder, blindado de qualquer forma de responsabilização.
Na minha opinião, isso não é um simples debate constitucional. É um movimento político calculado, um sintoma de que o bolsonarismo e o centrão ainda estão vivos, respirando e dispostos a tudo para manter o controle das instituições. E o mais preocupante, enquanto eles articulam essa blindagem, a grande mídia cobre o tema como se fosse mais um assunto técnico do Congresso. Mas a verdade é que o que está em jogo aqui é o futuro da justiça brasileira. Agora me diga, você realmente acha que essa proposta surgiu por acaso, do nada, logo após as investigações sobre o envolvimento de parlamentares com atos antidemocráticos começarem a apertar? Eu não acredito em coincidências na política, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o que aconteceu foi o seguinte: depois daquele motim bolsonarista que paralisou o Congresso por quase 2 dias, uma cena que sinceramente expôs o tamanho do poder e da ousadia dessa turma, começaram a surgir nos bastidores conversas entre parlamentares da oposição e aliados de Arthur Lira sobre uma solução política para pacificar os ânimos. E adivinhe só qual foi a moeda de troca dessa pacificação? Exatamente, o retorno da chamada licença prévia para processar deputados e senadores. Uma regra que já foi abolida há mais de 2 décadas, porque representava o símbolo máximo da impunidade política no Brasil. Na minha visão, o que está acontecendo é muito mais do que uma simples tentativa de ajustar a Constituição. Isso é uma reação, uma retaliação direta às ações do Supremo Tribunal Federal. Principalmente as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que vem sendo o principal alvo da extrema-direita desde o fim do governo Bolsonaro. Depois que o STF começou a apertar o cerco contra quem participou, financiou ou estimulou os atos golpistas de 8 de janeiro, a cúpula bolsonarista percebeu que, sem poder sobre o judiciário, eles estão vulneráveis. E o que fazem? Tentam mudar as regras do jogo. Tentam criar uma espécie de escudo legislativo para que, da próxima vez que a justiça bater na porta, o Congresso possa simplesmente dizer: aqui não. Agora, vamos ao que interessa. Na minha visão, essa proposta é um claro sinal de medo. Medo de que o castelo de areia montado por essa elite política e econômica finalmente desmorone. Medo de que a justiça alcance aqueles que sempre se esconderam atrás da imunidade parlamentar. E o mais irônico de tudo é que são justamente os mesmos políticos que passaram anos bradando contra a impunidade dos poderosos e defendendo a moralização da política, que agora querem ressuscitar um dos mecanismos mais vergonhosos da velha República. Isso mostra, mais uma vez, que o discurso bolsonarista de nova política nunca passou de fachada. Era só marketing ideológico para enganar o eleitor, cansado da corrupção e da velha política. Enquanto, nos bastidores, eles faziam exatamente o contrário daquilo que pregavam. E isso não é um caso isolado. Lembra quando, durante o governo Bolsonaro, tentaram aprovar o tal PL da imunidade, que também ampliava os poderes e proteções dos parlamentares? Pois é, a cartilha é a mesma. Eles sempre usam o argumento da liberdade de expressão e da independência dos poderes para justificar mecanismos que, na prática, servem apenas para blindar os deles. E quando a gente observa o padrão, fica evidente. Toda vez que algum aliado da extrema-direita é investigado, processado ou condenado, vem logo um movimento no Congresso para rever regras, debater garantias e evitar excessos do judiciário. Mas quando é um adversário político de esquerda sendo perseguido, aí o discurso muda completamente. Aí é o sistema funcionando. É a justiça agindo livremente. Hipocrisia tem nome. E se chama bolsonarismo institucional. Agora pare e pense comigo. O que aconteceria se essa proposta fosse aprovada? A resposta é simples e assustadora.
O Brasil voltaria a ser um país onde políticos decidem quem pode ou não ser investigado. Um deputado acusado de corrupção, de desvio de verba ou até de envolvimento em esquemas de fake news poderia ser blindado pelo voto dos próprios colegas. E você acha mesmo que um Congresso dominado por partidos fisiológicos que vivem de troca de favores e orçamento secreto iria autorizar o julgamento de um dos seus? Eu duvido. O resultado seria o retorno de uma cultura de impunidade que o país demorou décadas para começar a combater. E quem paga o pato nessa história? Como sempre, somos nós, o povo. O trabalhador que paga imposto, o servidor público que tem o salário congelado, o cidadão que vê cortes em políticas sociais, enquanto o Congresso cria novas formas de se proteger. Porque, enquanto discutem como blindar parlamentares, eles não discutem como melhorar o SUS, como combater a fome, como enfrentar o desemprego ou como taxar grandes fortunas. É sempre a mesma lógica: proteger os de cima e deixar os de baixo se virarem. A grande mídia, claro, vai noticiar isso como um debate técnico sobre prerrogativas parlamentares. Eles nunca dizem com todas as letras o que está acontecendo de verdade. Vão usar aquele tom neutro, institucional, que dá a impressão de que é apenas uma questão de interpretação jurídica. Mas o que eles escondem, e eu digo isso com toda clareza, é que o verdadeiro objetivo dessa proposta é reconstruir um muro entre o poder e a justiça. Um muro que impede a responsabilização de quem comete crimes de colarinho branco, de quem abusa do cargo para se beneficiar, de quem usa o mandato como escudo e não como instrumento de representação do povo. E tem mais. Essa movimentação é também um recado direto para o STF. É como se dissessem: se vocês continuarem nos julgando, nós vamos mudar a regra do jogo. É uma tentativa velada de intimidação institucional, algo típico de regimes autoritários e antidemocráticos. E não é coincidência que isso venha da ala bolsonarista, a mesma que tentou subverter o resultado das urnas, a mesma que atacou as instituições, a mesma que nunca aceitou viver sob as regras da democracia. O bolsonarismo pode até ter perdido o poder executivo, mas ele segue infiltrado nas estruturas, agindo dentro do Congresso, usando a política como escudo e o discurso de liberdade como disfarce. E aqui é importante dizer: defender a democracia não é aceitar que tudo se faça em nome dela. Quando parlamentares tentam criar mecanismos que os colocam acima da lei, isso não é democracia, é privilégio. E privilégio é o oposto da igualdade. O que eles estão tentando fazer é institucionalizar a desigualdade jurídica, um Brasil onde há uma lei para o povo e outra para os políticos. E é por isso que a gente precisa falar alto, denunciar, expor e pressionar. No fundo, o que essa proposta revela é o medo da elite política de perder o controle. Porque pela primeira vez em muito tempo, o STF, o Ministério Público e a sociedade civil estão dizendo basta. Basta de impunidade. Basta de privilégio. Basta de política feita para servir a poucos. E é exatamente por isso que eles reagem. É o sistema se defendendo, o velho Brasil tentando sobreviver. Na minha opinião, o retorno dessa regra seria um retrocesso histórico, uma mancha na Constituição de 1988 e um golpe na credibilidade do Congresso Nacional. Porque como alguém vai confiar num parlamento que legisla em causa própria? Como o povo vai acreditar na justiça se os próprios julgados decidem se podem ou não ser julgados? Isso não é democracia. Isso é a negação dela. E, para piorar, essa proposta está sendo articulada justamente no momento em que dezenas de parlamentares enfrentam processos no Supremo, inclusive por suspeitas de envolvimento com emendas parlamentares irregulares. Cerca de 80 casos, segundo dados oficiais. Ou seja, é como se o réu quisesse mudar a regra do tribunal antes do julgamento. Uma jogada que, para mim, cheira a desespero.
O que eu vejo aqui é o embate entre dois Brasis. O Brasil do futuro, que tenta caminhar para frente com transparência e responsabilidade, e o Brasil do atraso, que insiste em se proteger com velhas manobras e discursos falsos de moralidade. E é por isso que esse debate não pode passar despercebido, porque não se trata apenas de uma proposta parlamentar. Se trata de uma tentativa de redefinir quem manda no país: o povo, que vota e paga imposto, ou os políticos que vivem da imunidade e do privilégio. O texto discute uma proposta que tenta restabelecer a licença prévia para processar deputados e senadores, o que significaria um enorme retrocesso democrático no Brasil. Embora a grande mídia apresente o tema como uma medida de garantia de prerrogativas parlamentares, o autor denuncia que o verdadeiro objetivo é criar um escudo de impunidade para proteger políticos, especialmente os ligados ao bolsonarismo, de investigações e punições. Essa medida, segundo o texto, reviveria práticas da época em que parlamentares decidiam entre si quem poderia ou não ser julgado, destruindo avanços obtidos desde a redemocratização e afrontando diretamente a Constituição de 1988. O autor explica que o discurso usado pelos defensores da proposta se apoia na ideia de defender a independência dos poderes. Mas essa expressão, segundo ele, é distorcida para enganar a opinião pública e justificar a autoproteção da classe política. O verdadeiro intuito seria sufocar o trabalho das instituições de controle, como o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, impedindo que elas possam investigar e punir casos de corrupção, disseminação de fake news e ataques à democracia. Trata-se, portanto, de uma tentativa de intimidar os órgãos de fiscalização e chantagear o sistema judicial, criando um ambiente onde os poderosos se tornam intocáveis. O texto destaca que esse tipo de manobra repete um padrão histórico no Brasil. Toda vez que o país avança em transparência e controle institucional, surge uma reação dos que se sentem ameaçados. Assim ocorreu após a Operação Lava Jato, quando políticos e empresários passaram a agir para conter o impacto das investigações. O mesmo aconteceu durante as apurações sobre fake news e atos antidemocráticos, quando os investigados tentaram se vitimizar, acusando o Supremo de censura e autoritarismo. Agora, a tentativa de restaurar a licença prévia seria mais um capítulo dessa reação, com o Congresso Nacional sendo usado como instrumento de proteção da elite política. De acordo com o autor, esse movimento não é isolado, mas faz parte de uma estratégia bolsonarista mais ampla para minar a confiança popular nas instituições democráticas. Primeiro, desacreditam o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Depois, inflam teorias conspiratórias para confundir a população. E, por fim, tentam capturar o próprio parlamento, transformando-o em um escudo jurídico contra a justiça. Essa escalada, afirma o texto, é perigosa porque corrói a base do Estado de Direito, enfraquece o equilíbrio entre os poderes e transforma a política em um espaço de autoproteção e não de serviço público. Outro ponto forte da análise é a crítica ao silêncio cúmplice da mídia tradicional e de parte dos próprios parlamentares, que por conveniência ou medo evitam se posicionar. O autor argumenta que, ao não denunciar com clareza o retrocesso, a imprensa ajuda a normalizar práticas autoritárias. Assim, reforça-se uma narrativa de que a proposta é técnica e legítima, quando, na verdade, representa um ataque direto à democracia e à igualdade perante a lei. Permitir que deputados e senadores controlem quem pode ser processado é, segundo o texto, o ápice da impunidade, o sistema se protegendo de si mesmo. O autor ainda faz um apelo à reflexão da sociedade.
Ele alerta que esse tipo de manobra não é apenas uma briga de políticos, mas algo que afeta diretamente a vida de todos os brasileiros. Um país em que políticos são intocáveis é um país vulnerável, sem justiça nem futuro. Sem a aplicação igualitária da lei, não há confiança nas instituições nem segurança jurídica. Por isso, o texto convoca o público a não se acomodar, mas a se informar, discutir e pressionar seus representantes, pois a omissão popular pode consolidar o retrocesso. A narrativa também expõe a hipocrisia do discurso bolsonarista. Falam em liberdade, mas buscam poder absoluto, acusam o Supremo de autoritarismo, mas tentam instaurar a ditadura do parlamento. O autor chama esse comportamento de populismo autoritário, no qual privilégios são disfarçados de direitos e impunidade é vendida como liberdade. Ele enfatiza que o verdadeiro papel do Congresso deveria ser o oposto: garantir fiscalização, transparência e respeito à Constituição. Porém, o que se vê são articulações para ampliar imunidades e blindar os poderosos, distanciando cada vez mais os governantes do povo. Na parte final, o texto convida à ação cidadã e à esperança. Reafirma que a luta pela democracia é contínua e depende da vigilância popular. O povo precisa estar atento, informado e crítico para não cair nas armadilhas do discurso político manipulador. É fundamental questionar as manchetes, ler além do superficial e compreender as motivações ocultas por trás das decisões políticas. A conscientização e o engajamento são, segundo o autor, as armas mais poderosas contra o autoritarismo e a corrupção. O autor encerra pedindo que o público participe ativamente do debate. Deixe sua opinião, discuta com respeito e mantenha o espírito democrático vivo. Ele reforça a importância de compartilhar informações verdadeiras para furar a bolha da desinformação e alcançar pessoas que acreditam em um Brasil justo, livre e solidário. A mensagem final é clara. O povo brasileiro já lutou demais por justiça e transparência para permitir que um grupo de políticos destrua essas conquistas. A democracia exige vigilância constante e só um povo consciente e participativo pode impedir que o país volte aos tempos sombrios da impunidade e do autoritarismo. Essa é, em resumo, uma análise contundente e engajada sobre o risco representado pela tentativa de restaurar a licença prévia para processar parlamentares. Um movimento que, segundo o texto, busca proteger os poderosos, silenciar as instituições e enfraquecer a democracia brasileira. E lembre-se sempre, o Brasil é dos brasileiros.